Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre, primeiro, vamos dizer assim, fazer uma análise do primeiro circuito, de certa forma, simples que a gente tem aí para analisar quando você tem alguns desses elementos capacitivos ou indutivos, né, capacitores ou indutores. A gente vai analisar o circuito RL, que é assim, um dos circuitos aí mais simples que você pode ter quando você trabalha com esses elementos que a gente introduziu agora no começo desse estágio, certo? Do segundo estágio. Então, a gente vai hoje discutir circuitos RL, que são circuitos que apresentam como elementos passivos, né, resistores e indutores apenas. Então, na aula passada, nós falamos, né, discutimos a questão dos modelos dos capacitores, né, capacitores ideais. Então, falamos sobre as relações entre tensão e corrente em capacitores ideais. Falamos sobre as características desses capacitores em circuitos de corrente contínua, principalmente aqui o fato de que um capacitor num regime que a gente chama no regime estacionário do circuito, quando o circuito está com todas as grandezas estacionárias, né, sem nenhuma variação de tensão ocorrente com relação ao tempo, o capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto, certo? Porque a corrente que passa entre os terminais, determinada entre os terminais de um capacitor, ela vai depender da variação da tensão, certo? Nos mesmos terminais. Se essa tensão, essa diferença de potencial é constante, então não vai ter nenhuma corrente passando pelos terminais do capacitor e esse elemento se comporta como um circuito aberto, certo? Um circuito de corrente contínua. Então, essa foi uma das características que a gente viu que esse elemento tem, e a outra é que esse elemento ele não admite variação instantânea de tensão, sabe? Certo? Sobre os seus terminais, e isso está relacionado ao fato de que se você tiver uma variação instantânea de tensão, você vai ter uma derivada tendendo, né, um valor muito alto dessa derivada, tendendo ao infinito, certo? E aí, se isso acontece, obviamente você perde um pouco do sentido físico esse valor infinito tem pouco significado físico, certo? Porque isso aí implicaria numa corrente também infinita entre os terminais aí do capacitor, e o que, obviamente, não, não tem, né, corrente infinita não tem significado físico para a gente. Então, na verdade, um capacitor, ele não admite uma variação instantânea de tensão, certo? Quando ele está presente no circuito e algum fenômeno acontece nesse circuito, certo? Então, os fenômenos que a gente vai estudar, nesse caso aqui, nessa disciplina, vão ser fenômenos de chaveamento, né? Então, você tem circuitos que você faz algum tipo de chaveamento, e chaveamento para a gente é conectar ou desconectar alguma coisa do circuito, certo? Então, para vocês seria como se você estivesse ligando ou desligando algum elemento do circuito, vamos dizer assim, certo? E aí, nesses eventos, né, toda vez que acontece um chaveamento desse, que você tem esse regime, esse comportamento, vamos dizer assim, transitório, né, desse circuito, os capacitores nunca vão sofrer variação instantânea de tensão, sabe, sobre os seus terminais, por conta desse, vamos dizer assim, comportamento físico aí da corrente que não tem muito sentido se você tiver uma derivada infinita.
certo? De tensão, nos terminais de capacitor. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente estiver analisando os circuitos em si. Bom, nós falamos também sobre energia acumulada no capacitor, então vimos como é que a gente calcula a energia que fica acumulada no campo elétrico do capacitor e o processo para obter esse valor de energia. A gente seguiu basicamente o mesmo raciocínio utilizado para o caso do indutor, certo? Então, nós achamos uma equação diferencial com relacionando energia e tensão, certo? Para um determinado capacitor ideal, e aí, resolvendo essa equação diferencial, a gente obtém uma expressãozinha que nos diz, né, que a energia acumulada no campo elétrico de um capacitor submetido a uma tensão V vai ser o meio da capacitância multiplicado pela tensão ao quadrado, certo? Então, isso aqui a gente viu na última aula, e aí tem também a parte de associação de capacitores, que vai ser um conteúdo entregue à parte a vocês lá no Moodle, certo? Um vídeo à parte. Então, hoje, nós começamos a investigar ou a discutir diretamente os circuitos agora, envolvendo esses elementos capacitivos e indutivos, né? Capacitores e indutores. A gente vai começar estudando o circuito RL. E aí aqui a gente vai agora relacionar os conceitos que a gente viu para esses elementos, né, o que a gente agora já sabe como é que esses elementos se comportam eletricamente, e aí nós vamos agora fazer uso tanto do que a gente sabe do conteúdo das técnicas de análise de circuitos que a gente viu no primeiro estágio da disciplina, desse conhecimento que a gente viu agora, a análise de cada elemento individualmente para analisar circuitos em que esses elementos estão presentes. Então, o primeiro circuito que a gente vai analisar vai ser o circuito RL, e aí a gente vai separar esse circuito RL aqui, tá? Em dois tipos de comportamento, né? O comportamento de resposta natural e o comportamento de resposta ao degrau, certo? Para esse circuito. A gente vai ver exatamente o que é cada um deles e como é que o que é que exatamente a gente a que exatamente nós estamos nos referindo quando nós falamos resposta natural e resposta ao degrau, a gente vai entender o que são esses conceitos aí. Esse conteúdo já é parte do capítulo 7, certo? Do livro texto da disciplina. Bom, então a gente começa falando sobre resposta natural, certo? De um circuito RL. Então, primeiramente, antes de começar a falar sobre isso, vamos definir o que é que para a gente vai ser um circuito RL, certo? Então, para a gente, o circuito RL vai ser um circuito em que você tem apenas um elemento indutivo, certo? Presente, caso tenha um indutor nesse circuito, então, se observar esse circuito aqui, tem um indutor aqui, certo? E o restante dos componentes passivos aqui são resistores, certo? Então, veja que aqui eu tenho dois resistores desse circuito aqui, então, esses resistores aqui, inclusive, podem ser associados para uma resistência equivalente, mas, fora esse elemento, assim, passivo que a gente tem aqui, o indutor, o restante pode ser, vamos dizer assim, condensado, né, numa resistência. Então, a gente tem indutor e tem resistores e tem, porventura, a gente pode ter uma fonte de tensão aqui, ou uma fonte de corrente, ou não, certo? Pode ter uma fonte de energia no circuito. Então, toda vez que a gente tem um elemento indutivo e um resistor, como sendo os dois elementos passivos do circuito, a gente tem o que a gente chama de circuito RL, né? RL porque justamente ele contém um indutor e um resistor aqui, equivalente.
Bom, então, imagine, né, a seguinte situação. A gente tem esse circuito aqui, esse circuito aqui está no regime estacionário, certo? Significa dizer que as correntes e as tensões aqui, elas são constantes, certo? Então, elas estão, a gente está trabalhando nesse circuito aqui, está observando esse circuito, e ele está nesse regime estacionário. Se esse circuito, né, não tem nenhuma grandeza variando, qual seria, vamos dizer assim, qual seria a tensão entre esses terminais aqui em que estão conectados os elementos, a fonte, os resistores e os indutores, certo? E por onde essa corrente aqui, a corrente que essa fonte de corrente aqui está entregando ao circuito, por onde essa corrente está passando. Então, aí pergunta aí para vocês. Assumindo que esse circuito aqui está no regime estacionário, né? Tá, todas as grandezas aqui estão constantes, vamos dizer assim. Qual seria a tensão entre esses terminais aqui e por onde essa corrente aqui estaria passando? Pergunta aí. Quem quiser responder pode falar aí no chat. Zé ainda está falando ó, a mesma tensão para todos. O Ulisses está falando zero e alguém está falando aí que a corrente está passando pelo indutor, certo? Então, exatamente. Então, veja que nesse circuito aqui, certo? Se a gente está assumindo que esse circuito aqui está no regime estacionário, certo? Todas as correntes, todas as tensões estão constantes. Se a corrente pelo indutor é constante, certo? Significa dizer que a derivada dessa corrente é nula no tempo, certo? É zero. Então, se a derivada é zero, a tensão sobre os terminais do indutor também é zero, né? E aí significa dizer que essa tensão, essa diferença de potencial entre esses elementos aqui, vale zero para todos eles, né? Porque eles estão em paralelo. Então, não vai passar corrente pelos resistores, porque a diferença de potencial aplicada sobre eles é zero. E, dessa forma, como o indutor se comporta como um curto, certo? Quando você tiver uma corrente constante passando por ele, esse indutor aqui, ele, na verdade, ele está se comportando como um curto nessa situação. Então, o que acontece aqui é que essa corrente, da fonte de corrente aqui, ela vai simplesmente passar completamente pelo indutor, certo? Não vai passar numa situação estacionária, não tem nenhuma corrente passando pelos resistores, certo? Porque não tem nenhuma diferença de potencial, já que esse indutor aqui está se comportando como curto. Então, essa situação é uma situação em que esse circuito ele está num regime que a gente chama de regime estacionário, certo? Então, significa dizer estacionário, significa dizer que não tem nenhuma grandeza elétrica variando aqui nesse circuito com o tempo, todas as grandezas estão constantes, e aí nesse caso o indutor aqui ele se comporta como o elemento que ele representa quando você tem essas grandezas constantes, né? No caso, um curto-circuito. E aí a gente tem essa configuração aqui. Então, veja que esse circuito aqui, ele tem um certo estado, certo? Ele está estável exibindo um certo comportamento, né? Com relação a esses elementos aqui. Então, toda essa corrente está passando por esse indutor, e aí, obviamente, se tem corrente passando por aqui, tem alguma energia armazenada do campo magnético desse indutor aqui. Certo? Então, essa é a situação inicial desse circuito. Uma certa corrente passando por um indutor, nenhuma outra corrente do presente do circuito, e a diferença de potencial aqui é zero. Certo? Se a diferença de potencial aqui é zero, significa dizer que não tem também nenhum elemento consumindo ou fornecendo potência, certo? Então, essa fonte ela está fornecendo a corrente, só que por não ter diferença de potencial aqui, nem ela está fornecendo, nem ela está consumindo potência, certo? Diferença de potencial é nula.
Também o indutor aqui, ele tem apenas alguma energia armazenada no campo magnético, mas nessa situação aqui não tem nenhuma potência, não tem nenhum, vamos dizer assim, fluxo de energia acontecendo aqui nesse circuito. Então, agora, imagine que eu faça a seguinte operação, certo? Eu tenho esse circuito aqui e agora eu vou, vamos dizer assim, modificar esse circuito e vou pegar esse ramo aqui, certo? E vou abrir, certo? Tem como se fosse uma chave aqui. Então, no instante T igual a 0 segundos, né? Eu vou abrir e desconectar esse ramo aqui, certo? E aí, agora eu vou ficar com dois circuitos aqui independentes, né? Essa fonte de corrente essa corrente vai começar a circular apenas aqui, certo? Nesse resistor R0. E agora esse circuito do lado direito, né? Ele ficou livre, né? Então ele tem apenas esse indutor conectado com o resistor, esse resistor R. Então veja, esse circuito aqui, no momento que eu faço essa desconexão, duas coisas vão acontecer, né? Então, primeiro esses elementos aqui vão ser, vamos dizer assim, desconectados do circuito, eles vão ser retirados, vamos dizer assim, desse circuito aqui, e aí vai sobrar esse indutor e o resistor. E aí, o que é que vai acontecer? O que é que a gente sabe, né? Bom, no momento que eu faço esse chaveamento, a corrente que passa pelo indutor, ela não sofre variação instantânea nenhuma, certo? Então, a corrente, ela continua no mesmo sentido e com a mesma intensidade que ela tinha antes de eu fazer esse chaveamento aqui, certo? Então, veja que aqui, essa corrente está indo de baixo para cima, no instante que eu fiz o chaveamento, ela continua indo de baixo para cima. Só que ela fazia o caminho, né, de passar por essa fonte, como esse caminho não existe mais, essa corrente vai ter que achar outro caminho, certo? Para poder passar pelo circuito, certo? E esse caminho aqui, agora obrigatoriamente vai ter que passar por esse resistor, certo? Tá vendo? Então a corrente, ela vai ter que passar agora por esse percurso, e esse percurso contém um resistor. Se eu tiver corrente passando por um resistor, significa que eu tenho potência, né? Eu vou ter uma diferença de potencial aqui, diferente de zero, vai surgir entre esses elementos, e aí, obviamente, eu vou ter que ter potência aí sendo consumida, né? Para que uma corrente passe pelo resistor. Então, o resistor vai dissipar uma certa potência, certa energia, só que esse circuito aí não tem nenhuma fonte, né? Não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem nenhum elemento ativo, né? Não tem nenhuma fonte de tensão, nenhuma fonte de corrente. Então, a pergunta, de onde é que vai vir a energia que vai ser dissipada, né? Por esse resistor aqui, para que essa corrente continue passando. O pessoal está falando aí no chat, aí que a energia vem do indutor. Então, aqui vai acontecer exatamente isso, certo? Então, como eu tenho uma certa energia armazenada no campo magnético aqui do indutor, quando eu fizer esse chaveamento aqui, o que vai acontecer é que essa corrente vai ter que passar agora por esse circuito, tem um resistor, e aí esse resistor vai dissipar uma certa energia, certo? Essa energia vai vir de onde? Essa energia vai vir do campo magnético, certo? Que eu tenho aqui estabelecido no indutor. E aí esse campo magnético, né? Se ele vai perdendo energia, o que é que tem que acontecer com esse campo? Porque agora o resistor está, vamos dizer assim, gastando ou está dissipando a energia que estava presente naquele indutor. Ele varia. Varia como? Alguém falou aí que o campo no indutor vai variar. Ok, mas como é que ele vai variar como?
Lentamente. Mas, assim, quando você fala variar, pode ser, se uma grandeza aumentar de valor, ela está variando, né? Se ela aumentar ou diminuir. Então, o José ainda está falando, a gente está Sim, sim, reduzindo. reduzindo a intensidade. Então, exato. Então, o campo, nesse campo magnético, né, a energia armazenada nesse campo magnético vai ser dissipada aí pela passagem dessa corrente no resistor, certo? Então, significa dizer que essa energia acumulada ali vai reduzir, e aí, se ela reduz, a energia, a intensidade da corrente aqui também vai reduzir, certo? Por quê? Porque a intensidade da energia armazenada no campo magnético, ela depende da intensidade da corrente. Quanto menos energia eu tiver armazenada nesse campo aqui, menos corrente eu tenho passando por esse indutor, certo? Então, aqui o que vai acontecer é que essa energia que está aqui, armazenada nesse indutor, ela vai servir para sustentar essa corrente aqui, por um certo intervalo de tempo. Não vai poder, ela não vai, essa corrente não vai se sustentar para sempre, certo? Por quê? Porque a energia que está tá armazenada nesse campo, ela tem um valor limitado, certo? Ela vale 1/2 de Li ao quadrado, né? Inicial. E aí esse valor de energia, ele começa a ser gasto pelo resistor, certo? E aí, ao começar a gastar a energia que está aqui, ela vai diminuindo, diminuindo, e a tendência dessa corrente aqui é simplesmente se esvair, certo? Se extinguir. Então, enquanto essa energia do campo aqui sustentar, né, essa corrente aqui, ou seja, sustentar o consumo que esse resistor aqui vai implicar, né, pela passagem da corrente, essa corrente vai estar presente. Quando a energia acabar, a corrente vai desaparecer, e aí o circuito vai chegar na segunda situação de estacionalidade, né? Então, a segunda estação de estacionalidade vai ser a corrente, todas as correntes aqui, valores de tensão são nulos, né? Não tem mais corrente nem tensão. Então, o que é que a gente chama de resposta natural do circuito RL, certo? Então, para a gente aqui, resposta natural significa determinar o comportamento dessas grandezas elétricas aqui, a evolução, vamos dizer assim, no tempo dessas grandezas elétricas, a partir do momento que eu tenho um chaveamento, né, certo? Um circuito qualquer aqui, e aí depois desse chaveamento me sobra apenas um indutor e um resistor, certo? Dois elementos passivos, e o indutor tem uma certa corrente armazenada. Então, resposta natural aqui diz respeito ao comportamento, vamos dizer assim, que esse circuito tem devido apenas à presença desses dois elementos aqui, certo? Um indutor e um resistor. Então, toda a física, né, vamos dizer assim, todo o comportamento físico, toda a evolução dessas grandezas elétricas aqui, ela só depende da natureza, né, desse circuito aqui, e essa natureza é dada né, vamos dizer assim, pelas características desses dois elementos, certo? Então, é por isso que quando nós temos um circuito desse tipo aqui, a gente chama de resposta natural, certo? Então, esse circuito aqui, todo o comportamento de variação de tensão e corrente vai depender apenas desses dois parâmetros aqui, do circuito. Ok? Tudo bem até aí, né? Então, eu destaquei aqui, certo? O circuito que a gente obtém depois que a gente faz esse chaveamento, que a gente chama de circuito RL. Nesse circuito ele tem apenas os dois elementos passivos aqui, certo? E aí, para que a gente comece a analisar esse circuito, a gente tem que fazer o que a gente sempre fez, o que a gente vem fazendo aí desde o começo do primeiro estágio, quando nós começamos a analisar os primeiros circuitos, certo? E o que a gente faz até hoje. Então, a gente tem dois elementos, a gente precisa definir referências de polaridade arbitrárias, novamente, certo? Então, você escolhe a sua referência de polaridade da maneira que você quiser. Aqui está escolhido dessa forma, certo? Então, tem uma polaridade aqui para o indutor e uma polaridade para o resistor.
e uma referência para o sentido da corrente, certo? Nesse circuito. Então, os três, as duas tensões e a corrente, com os elementos aqui estão em série, né? Só preciso definir uma referência da corrente. Já é, uma referência para a corrente já é suficiente. Ok? Bom, então, nosso intuito aqui é entender, né, como é que esse circuito aqui vai se comportar depois que esse chaveamento aqui ocorre, certo? Então, o que é que vai acontecer nesse circuito aqui depois que eu puxei aqui a chave e abri, certo? Aqui você pode imaginar que se você tivesse algum, assim, algum eletrodoméstico na sua casa que você puxa da tomada, né, vamos dizer assim, sei lá, um liquidificador, alguma coisa do tipo, que tem alguma carga indutiva, né? Tem algum campo magnético ali sendo utilizado para alguma coisa, e aí você puxa aquele elemento da alimentação da tomada, e aí você está interessado em saber, né, o que é que vai acontecer com as tensões e as correntes dentro daquele circuito ali, certo? Depois que você fez isso. Então, esse é o nosso intuito aqui. Bom, então, uma vez definidas aqui as referências que a gente precisa para analisar o circuito, a gente vai recorrer ao que a gente sabe, né? Já. Então, a gente pode pegar essa malha aqui, desse circuito, e aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, veja que se eu sair do lado esquerdo e fazer o percurso aqui no sentido horário, né? Eu tenho aqui aumento de tensão na referência que eu adotei para a polaridade do, do indutor, certo? Então, o potencial aqui para cá está aumentando, potencial elétrico. Então, sinal negativo aqui, para VL, certo? E aí, se eu desço aqui do lado direito, eu tenho uma queda de tensão, certo? Se eu tiver uma queda de tensão aqui, eu coloco o sinal positivo, fechei a minha malha, então isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Então, isso aqui nada mais é do que a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões aí para essa malha, para essa única malha que a gente tem nesse circuito RL. Veja que, né, as referências que a gente adota aqui, né, vão mexer nesses sinais aqui da lei de Kirchhoff das tensões e, eventualmente, vão mexer nas expressões finais que você possa obter para esse circuito. Então, as expressões que a gente vai obter aqui para esse circuito, para determinar o comportamento da tensão e da corrente, vão depender, né, dessas referências que a gente adotou inicialmente, certo? Bom, então agora o que é que eu faço? Eu pego esses valores de tensão aqui, certo? E eu vou utilizar o que eu sei de cada um desses elementos aí para expressar esses valores de tensão em função das correntes, certo? Que passam por eles. Então, o primeiro elemento que eu vamos pegar aqui o resistor, que é mais simples, né? Então, resistor aqui, eu posso utilizar a lei de Ohm para escrever essa tensão aqui em função da corrente. Então, veja, eu vou observar agora quais foram as minhas referências para esse circuito aqui. Então, a corrente aqui, o sentido da corrente está na direção da queda da tensão. Então, lei de Ohm, mais observando a convenção passiva, né? Eu coloco o sinal positivo aqui devido à convenção passiva, então vai ficar resistência vezes a corrente, certo? Para esse termo aqui. VL. Então, como é que a gente determina VL? Então, a gente sabe que VL, a tensão sobre os terminais do indutor, vale L dI dt, certo? Então, a indutância multiplicada pela derivada da corrente no tempo. Então, L dI dt está aqui desse lado. Só que agora eu vou observar a minha referência de sentido para corrente e a referência de polaridade para diferença para tensão, certo? Para diferença de potencial. Então, veja que aqui, para o indutor, a corrente está indo no sentido do aumento da polaridade, da tensão, certo? Do aumento do potencial. Então, aumento da diferença de potencial. Bom, se esse é o caso, a conversão passiva diz que a gente tem que adicionar um sinal negativo, certo? Na expressão que relaciona tensão e corrente. Então, VL vai ser igual a menos LDI dt, certo? Só que eu tenho já um menos aqui da lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, menos com a lei de Kirchhoff das tensões, com o sinal de menos da convenção passiva, certo?
faz com que esse termo aqui agora apareça com sinal de mais nessa expressão. Ok? Veja que isso é importante, porque se você não observa essas referências bem, você pode equivocadamente terminar com um sinal errado aqui, certo? Nesse termo aqui principalmente. E aí a sua solução, né, ao invés de ser uma solução que vai decrescer com o tempo, vai ser uma solução que você vai obter uma solução para a equação que vai crescer, que não faz sentido, certo? Físico. Então, a convenção passiva, juntamente com as referências que você adota para lei de Kirchhoff das tensões, são aqui muito importantes na hora de escrever essa expressão. Bom, então o que a gente obteve aqui, né? O que é isso aqui? Vocês devem estar lembrados aí do curso de equações diferenciais, certo? Então, esse aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, certo? Então, só tem derivada primeira nessa equação. Então, essa equação aqui é o que a gente chama de equação diferencial ordinária, certo? De primeira ordem. Homogênea, porque essa equação aqui, né? Essa equação diferencial, a igualdade dela ela é igual a zero, certo? Então, o termo independente aqui é igual a zero. Então, esse aqui é o que a gente chama de EDO de primeira ordem homogêneo, certo? Então, veja que agora, antes, né, nos circuitos que a gente só tinha fontes de tensão e resistores, né, desculpa, fontes independentes e dependentes e resistores, a gente sempre obtinha equações algébricas, né? Então, equações que só envolviam soma, multiplicação, divisão, etc. Operações algébricas. Aqui, agora, como a gente tem elementos que dependem de variação de grandeza, certo? Comportamentos dependem de derivadas. Então, a lei de Kirchhoff das tensões agora e a lei de Kirchhoff das correntes nos vai dar equações diferenciais, certo? Para trabalhar. E aí, com equações diferenciais, se esses elementos, todos os elementos do circuito são lineares, né? Que é o caso que a gente sempre assume nessa disciplina, né? Que esses elementos aqui se comportam de forma linear, essas equações aqui vão ser equações lineares, certo? E aí vocês vão poder utilizar o que vocês sabem na disciplina lá de equações diferenciais ordinárias para resolver essas equações e achar quem são essas grandezas, certo? Bom, então como é que a gente trabalha com essa equação, né? Essa equação homogênea. Então, a primeira coisa que a gente observa é que essa equação aqui, na verdade, ela pode ser reescrita separando as variáveis, certo? Então, a equação de variáveis separáveis. Então, a gente pode isolar aqui corrente e tempo, certo? Diferencial de corrente, diferencial de tempo aí, dos dois lados da equação. Então, veja que eu passei esse termo da resistência para o outro lado. Apareceu o sinal de menos aqui. E aí, ao separar, eu resolvo apenas fazendo integração, certo? Então, lado direito aqui eu tenho a integral de DI sobre I, certo? Então, eu vou substituir aqui para uma variável de integração x, então dx sobre x, e aí eu vou integrar do instante em que eu estou observando aqui, começo a observar o circuito, né? Até o instante t, certo? Então, I de t0 até I de t, vai ser integral desse lado aqui. E aí, do lado direito, né, esses valores de resistência e indutância não dependem do tempo, então saem para fora da integral. E aí eu fico apenas com a integral de dt, né, variável de integração agora y, e a integral de t0 a t, certo? Disso aqui. Então, essa integral aqui já vai vai me solucionar quem vai ser a corrente aí nesse circuito, certo? Então, essa integral aqui me dá isso aqui, né, logaritmo da corrente em t é dividido pela corrente em t0, certo? Quando eu olhar isso aqui nos limites superior e inferior, certo? E essa integral aqui vai dar apenas essa diferença aqui entre t e t0, certo? Então, veja, para a gente aqui, o instante que a gente está analisando
gostaria de analisar esse circuito, né, é o instante que a gente começa a observar o que é que está acontecendo nesse circuito, é o instante t igual a zero, certo? Então, se eu pego lá aquela expressão e substituo t0, né, como sendo 0 segundos, esse é o instante que eu estou interessado em observar, esse circuito. E aí, essa expressão aqui simplifica para isso aqui, né? E aí, eu posso aplicar exponencial, a função exponencial dos dois lados, certo? Exponencial logaritmo vai dar esse argumento no logaritmo, e aí vai ficar exponencial desse termo aqui do lado direito. E aí eu já encontrei, certo? Já encontrei a minha expressão para como essa corrente vai se comportar a partir do instante t igual a zero, certo? Então, veja que o valor da corrente no tempo vai depender do valor inicial dessa corrente, né? O valor dessa corrente t igual a zero. E aí, essa corrente aqui, né, esse valor de corrente, com o tempo ele vai decair via essa exponencial aqui. Então, veja que é uma exponencial decrescente, porque todos esses dois valores aqui são positivos, então esse argumento aqui é negativo. Uma exponencial com argumento negativo real, ela está decrescendo, certo? Então, ela está indo para zero. Então, essa aqui é a corrente que vai, a forma de onda, ou a forma dessa corrente nesse circuito aí. Bom, então, tem alguém perguntando aqui. As equações não homogêneas, se vão aparecer equações não homogêneas, né, nesse modelo do circuito. Então, a resposta para essa pergunta aí é sim, certo? Então, quando a gente está vendo aqui o caso da resposta natural, então a resposta natural ela vai envolver a equação homogênea, certo? Só que resposta ao degrau, no caso da resposta ao degrau, vocês vão ver que a equação vai ser não homogênea, certo? Então, a gente vai ver nesses dois casos qual vai ser a diferença, mas só respondendo aí, quando você tiver uma fonte, quando você tiver um circuito RL que tem uma fonte de energia ainda lá, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, então esse caso aí você cai numa equação diferencial não homogênea, e aí você também tem a método lá para resolver, certo? Mas tanto pode aparecer a equação homogênea como não homogênea. No caso da resposta natural, a gente trabalha com a equação homogênea, certo? Mas no caso da resposta ao degrau, vai ser uma equação não homogênea. Bom, então se a gente encontrou esse valor aqui de corrente, certo? Para a corrente que está passando nesse circuito, a gente pode achar, né, o valor da tensão, certo? Que se estabelece aqui nesses elementos, certo? Então, veja que esses elementos estão em paralelo, né? Só existe um valor de tensão aqui para cada um deles. Então, a tensão sobre o indutor tem que ser igual à tensão sobre o resistor, certo? Já que eu sei a corrente, né? E eu posso aplicar a lei de Ohm para achar quem é essa tensão no resistor, que vai ser naturalmente igual à tensão no indutor, certo? Então, resistência vezes a corrente está aqui, certo? Sendo que zero é a corrente do instante inicial, esse zero maiúsculo. Isso aqui me dá o valor da tensão nesse circuito, certo? Então, veja que também a tensão ela vai começar com o valor inicial e depois ela vai decair, certo? Veja que se eu fosse pegar o indutor, também eu obteria a mesma equação, certo? Então, L, dI, dt, né? Se você derivar essa corrente aqui, você vai ver que você vai chegar na mesma expressão aqui, certo? Então, L, dI, dt, lembrando que vai ter o sinal da convenção passiva, que vai ter que aparecer, certo? Para vocês escrever a tensão em função da corrente. Quando você adicionar o sinal da conversão passiva, você vai ver que LD e DT vai lhe dar essa mesma expressão aqui, certo? E aí, só mostrando que tanto faz eu pegar esse elemento aqui como esse elemento aqui, o valor de tensão que eu vou obter é o mesmo, e obviamente isso aí tem que acontecer porque os dois estão em paralelo. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, para
Para ser resposta natural, é necessário que o elemento esteja completamente carregado ou pode ser aberto no meio da carga quando ele ainda não funciona como coto. Nessa situação aí, Ulisses, a resposta natural diz respeito apenas ao circuito que você tem em mãos, certo? Ele não tem a ver com a condição inicial que você tem para a corrente no indutor, certo? Então, o que acontece? Uma vez que você teve o chaveamento, se sobrou apenas dois elementos passivos, né, um indutor e um resistor, e nenhuma outra fonte, nenhuma fonte independente ou dependente no circuito, então você tem uma resposta, você vai ter um comportamento de resposta natural, independente de como aquela carga estava, né, antes desse chaveamento, tá? Então, o que vai contar vai ser, no caso aqui do circuito RL, vai ser o valor da corrente, certo? Que é esse valor I0 aqui, no instante que aconteceu esse chaveamento. Então, se esse valor I0 ele era um valor constante ou era um valor que estava variando, não importa, vai importar apenas o valor dessa corrente naquele instante que aconteceu o chaveamento, certo? E o circuito virou esse circuito RL aqui. Professor, Pois não? a internet travou no slide anterior, quando o senhor disse que o LDI DT ia ser positivo. Por que é que vai ser positivo? Pela convenção passiva. Porque para o indutor desse lado aqui, certo? Você tem a corrente na direção do aumento da tensão. Então, para escrever deixa eu só voltar aqui rapidinho. Lei de Kirchhoff das tensões, vai aparecer um sinal negativo aqui no VL, só que quando você vai escrever VL como sendo LD e DT, certo? Você tem que observar a convenção passiva, e aí, por caso do indutor aqui, a corrente está na direção do aumento, certo? Da tensão. Então, além do sinal negativo da lei de Kirchhoff das tensões, vai aparecer um sinal negativo da convenção passiva aqui, o que vai deixar esse termo aqui positivo. Não sei se ficou claro aí agora, Helder. Entendi. Então, por isso que isso é importante, certo? Porque nesse momento, né, o livro já vai deixar de mencionar a convenção, como é um conceito que a gente já vendo desde o começo, já não tem mais nenhuma menção, né? Já é assumido que vocês estão aplicando isso naturalmente. E aí, alguns de vocês, quando vão estudar essas expressões, né, ficam com essa confusão aí sobre os sinais, certo? Mas geralmente é a pessoa que está um pouco tá esquecida sobre convenção passiva, certo? Ou está insegura sobre a aplicação do conceito de convenção passiva. Mas, como eu falei, convenção passiva é aplicada aqui em 100% dos circuitos que a gente vê nessa disciplina, certo? 100% dos circuitos. Então, toda análise que você vai fazer com lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes, além dos sinais que você utiliza para escrever as expressões dessas leis, você vai ter que observar sempre a convenção passiva e as referências que você adota, certo? Para sentido da corrente e polaridade da tensão, para poder escrever corretamente as expressões. Bom, veja que dessas expressões aqui eu também posso escrever a potência que é dissipada pelo resistor, certo? Então, potência dissipada pelo resistor tem várias formas de você calcular, né? Isso aqui, eu só apenas coloquei aqui a forma mais direta, né? Que é tensão vezes a corrente. E aí, tensão está aqui e corrente está aqui, certo? Então, isso aqui me dá essa expressão aqui, né? R I0 ao quadrado e essa exponencial aqui, que agora decai com o dobro da taxa da exponencial da corrente e da tensão, certo? Então, tem isso aqui. Então, veja que a potência também ela começa com um valor máximo aqui, e aí vai decrescendo, certo? À medida que a corrente vai caindo. Também é um comportamento físico esperado. Por último, né, a última grandeza que a gente pode ter interesse aqui em observar nesse circuito é a energia, certo? Então, a energia que é, por exemplo, consumida por esse resistor,
A gente sabe que a energia vai vir do campo magnético que está desse indutor, e, né, uma vez que eu determinei essa potência no resistor, eu posso determinar quanto de energia esse resistor aqui dissipou, né, até num determinado intervalo, né, de 0 a t, por exemplo, certo? Então, eu pego essa expressão aqui e vou integrar de 0 a t. Veja que t aqui virou variável de integração, certo? X. E aí, integro essa expressão aqui, certo? Eu vou obter, né, r e 0 ao quadrado não depende de t, então sai para fora da integral. E aí eu integro essa exponencial aqui, tá? A integral dá isso aqui, eu vou avaliar nos limites aqui t e 0, tá? Isso aqui avaliado em t dá menos isso aqui, certo? Menos o valor disso aqui avaliado em 0, que vai dar menos 1, certo? Então, menos com menos vai ficar mais, então aparece um 1 aqui. E aí a expressão da energia que é dissipada pelo resistor é dada por isso aqui. Veja que se eu substituir t igual a 0 aqui, certo? Essa exponencial vai dar 1. 1 menos 1 dá 0, né? Então, significa que em t igual a 0, o resistor ainda não dissipou nenhuma energia, certo? Porque é nesse momento, em t igual a 0, que a corrente vai começar a passar por ele. Então, quando o tempo vai passando, né? Quando o t vai para infinito, certo? Vamos dizer assim, essa exponencial aqui, ela vai decair para 0, certo? Então, esse termo todinho aqui vai virar aproximadamente 1, ele vai tender para 1. E aí, ao tender para 1, a gente tem a energia total que vai ser dissipada por esse resistor. Então, veja que a energia total que é dissipada por esse resistor é 1 meio de L e 0 ao quadrado. 1 meio de L e 0 ao quadrado é justamente a energia que eu tinha armazenado no indutor, certo? No instante inicial, que aconteceu o chaveamento. Então, essa energia total dissipada pelo resistor é exatamente a energia que estava armazenada lá no campo magnético do indutor, tá? E o que concorda com o que a gente espera, né? Como não tem nenhuma outra fonte de energia aí, toda a energia vai vir do campo que está inicialmente estabelecido no indutor, então essa expressão aqui faz, né, todo sentido. Ok? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso aqui? Então, veja que resposta natural, né, todas essas expressões aqui, elas só dependem, primeiro, da condição inicial do indutor, certo? Então, depende da corrente inicial, a corrente que está passando por esse elemento aqui, no instante que aconteceu o chaveamento, porque é aquela corrente que vai definir o tanto de energia que eu tenho armazenado aqui, e essa energia que vai determinar, né, o quanto essa corrente aqui vai se sustentar no indutor, no circuito RL, desculpa. E depois eu tenho os parâmetros aqui de resistência e indutância, né, determinando as expressões que eu tenho para corrente e tensão, e energia e potência, tá? Consequentemente, e nesse circuito aqui. Então, a evolução dessas grandezas vai ser dependente desses parâmetros. E veja que aqui, né, quanto maior for o valor da resistência, né, mais rápido essa exponencial vai cair, né? Maior vai ser esse termo aqui, então mais rápido vai ser o decaimento dessa corrente. O que faz sentido, né? Porque quanto maior essa resistência aqui, passando a mesma corrente para uma resistência maior, você vai ter uma queda de uma potência dissipada maior, certo? Então a corrente vai durar menos tempo no circuito. Se essa resistência aqui for menor, cada vez que eu diminuo mais essa resistência aqui, essa corrente vai ficando um tempo a mais no circuito, certo? Então, quanto maior a resistência, mais rápido essa corrente decai, né? Porque a potência dissipada vai ser maior. Também, quanto maior a indutância, mais essa corrente se mantém. Por quê? Porque a indutância determina o valor da energia armazenada aqui, né? Quanto maior a indutância para uma mesma corrente, mais energia eu tenho armazenada nesse campo, então mais energia eu tenho para manter essa corrente aqui passando, percorrendo o circuito aí. Então,
esse comportamento aqui dessa exponencial, né, com relação à resistência e indutância, é um comportamento que tem a ver com energia, certo? Bom, então, basicamente, a análise desse circuito RL envolve essas grandezas aí que a gente viu. Então, veja que aqui a gente tem que diferenciar, né, alguns instantes na análise desse circuito, né, alguns intervalos. Então, quando a gente observa a corrente, certo? A corrente passando no circuito RL, no caso da resposta natural, a gente vê que inicialmente a gente tinha uma corrente constante, certo? Passando pelo indutor. E aí aconteceu um chaveamento, certo? Essa corrente agora foi obrigada a passar por um resistor, então ficou apenas um indutor e o resistor no circuito. E essa corrente agora foi obrigada a passar pelo resistor. E a energia do campo magnético lá vai ser utilizada para sustentar essa corrente por um determinado intervalo de tempo, né, até a energia se acabar. Então, veja que a corrente, aconteceu o chaveamento aqui em T igual a zero, e a corrente foi decaindo, certo? Até voltar para o zero. Como o indutor não admite variação instantânea de corrente, né, então veja que no momento do chaveamento, o chaveamento ocorre em T igual a zero, certo? Então, a gente define um instante imediatamente antes do chaveamento, é como se você tivesse ali uma diferencialzinha de tempo para determinar um instante imediatamente antes do chaveamento, que a gente chama de zero menos, né? O instante é como se fosse o limite, né, dessa função aqui pelo lado esquerdo, né? Com t tendendo a zero. Então, esse instante zero menos. E a gente tem o instante zero mais, que seria, né, aproximando aqui pelo lado direito. Então, zero mais seria o instante imediatamente depois, né, uma diferencialzinha de tempo ali depois que o chaveamento aconteceu em zero. Então, veja que essas correntes aqui são iguais porque o indutor ele não admite descontinuidade, certo? Na corrente, degrau ou variação instantânea de corrente. Só que quando a gente olha agora para a resistência, para a tensão, isso aqui muda de figura, né? Então, como a corrente era constante, para T menor que zero, essa diferencial, a derivada da corrente era nula, então a tensão aqui é nula, certo? Até o instante zero, veja que se eu faço o limite vindo aqui pela esquerda, certo? Esse limite vai ser zero, porque existe uma descontinuidade aqui, certo? E aí o que acontece? Para um instante, imediatamente antes de acontecer o chaveamento, certo? Essa corrente, essa diferença de potencial, ela varia zero, né? Porque o indutor está se comportando como um curto, e aí, no instante zero menos, né, que é o instante aqui imediatamente antes de acontecer o chaveamento, você tem um valor zero para tensão sobre os terminais do indutor. E aí, após, né, o chaveamento, no instante, imediatamente após acontecer o chaveamento, essa corrente agora está passando pelo resistor, certo? O que faz com que essa diferença de potencial aqui agora vire esse valor aqui, R de zero, certo? O valor da resistência vezes a corrente inicial. E aí ele vai decaindo, né? Essa tensão vai decaindo junto com a corrente. Mas veja que aqui, no instante zero, existe uma descontinuidade na tensão. Como a gente viu, um indutor, ele não admite variação instantânea de corrente, mas quando eu faço o chaveamento no circuito, pode ser que esse indutor exiba, né? Pode ser que apareça uma variação instantânea do valor da tensão que está aplicada ali, certo? Nesse indutor. Então, veja que aqui a gente no circuito, nessas análises de circuito que a gente faz aqui no segundo estágio, a gente tem sempre três situações, certo? Para analisar. Então, a primeira é antes de acontecer o fenômeno que vai levar a variações de grandezas no circuito, no caso aqui, antes de acontecer o chaveamento, né? Então, o circuito estava quieto no lugar dele, né? Os valores de tensão e corrente estavam constantes. E aí, aconteceu alguma coisa no instante t igual a zero aqui, e aí esse circuito, ele entrou no que a gente chama de comportamento transitório, certo? Então, as grandezas começaram a
variar no tempo, até encontrar um novo estado estacionário, que no caso aqui são o estado estacionário com todos os valores nulos, certo? Então, entre o instante em que o circuito estava, vamos dizer assim, em regime estacionário, aconteceu alguma coisa, um chaveamento, e esse circuito entrou no que a gente chama de regime transiente, certo? Ou regime transitório. Então, o regime transitório é caracterizado por esse comportamento aqui, né? Em que essas correntes e tensões elas estão indo para um valor final, certo? Que aí vai depender do tipo de circuito, no caso aqui de resposta natural. O valor final são todas as constantes iguais a zero, certo? E aí, antes de chegar nesses valores finais, você tem esse comportamento transitório aqui, certo? Que a gente chama de transiente, certo? Então, a gente tem esses três vamos dizer assim, intervalos bem caracterizados. Alguma pergunta? Professor, qual a principal importância de analisar o comportamento transitório de um circuito? Ok, boa pergunta. Bom, pessoal, a questão aqui é o seguinte, então vamos pegar esse exemplo aqui, certo? Vamos pegar esse exemplo aqui, e de resposta natural. Então, como eu falei, um comportamento de resposta natural, ele aparece aí quando, por exemplo, você vai desligar algum equipamento, né? Então, vamos pegar aí o exemplo da um eletrodoméstico na sua casa, né? Para ficar simples. Então, imagine aí que você tem que desconectar, ou você vai, ou até mesmo quando faltou energia, né? Vamos dizer assim, faltou energia na sua casa, ou você desconectou, foi desligar o disjuntor geral para fazer alguma manutenção, vamos dizer assim, certo? Em algum equipamento, né? Essa análise de comportamento transiente, certo? De resposta natural, resposta ao degrau, ela é importante por quê? Porque como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, né, que é até bem simples, quando você tem um circuito no regime estacionário, certo? Então, ele está sendo, vamos dizer assim, está trabalhando na sua condição normal, estacionária, e aí alguma coisa acontece com aquele circuito, ou você liga alguma coisa, ou desliga alguma coisa, certo? Vai demorar um certo intervalo de tempo até que aquele circuito chegue no estado, certo? Final, certo? Depois daquela operação. Então, por exemplo, quando você está na sua casa, você desliga o seu liquidificador, você espera que ao desligar, né, aquele elemento, as correntes e os valores de tensão no circuito ali dentro, certo? Eles sejam nulos, certo? Então é isso que você espera. Então você não espera desligar da tomada e o liquidificador continuar girando, certo? Então o que você faz quando você desliga o equipamento é que você espera, né, que no final depois que você desligou, aquelas tensões e correntes ali vão se esvair, certo? E vão se anular. Então, se você precisar fazer alguma manutenção, né, você abrir aquele circuito e for mexer alguns componentes, você tem certeza que se você desligou da tomada, não tem nenhuma energia, né, capaz de dar um choque, por exemplo, certo? Só que, né, a gente vê aqui que quando a gente faz esse tipo de operação, né, quando a gente faz esse tipo de chaveamento no circuito, se ele tiver capacitores ou indutores, né, se ele tiver carga indutiva ou carga capacitiva, o que vai acontecer é que esses valores de tensão e corrente eles não vão para zero imediatamente, certo? Então vai demorar um certo tempo, certo intervalo de tempo, até que esses valores cheguem no zero, que é o estado final, né, no caso da resposta natural. Bom, por que isso é importante? Primeiro ponto é a questão da segurança, certo? Então, eu dei aqui o exemplo aí da sua casa, mas imagine que você está desligando, né, você está na subestação
que está alimentando, ou você está tentando fazer uma operação num bairro, certo? Um transformador, você vai desligar uma certa quadra para fazer uma manutenção no cabo, isso aí para o pessoal que trabalha com potência, né? O que é que vai acontecer? Quando você desligar essa carga, na hora que você for fazer a operação que você tem que fazer, você tem que também ter a ideia que se existe corrente e tensão naquele circuito ainda, certo? Para você poder fazer o que você tem que fazer, certo? Então, obviamente, essas variações transitórias aqui são muito rápidas na maioria dos circuitos, certo? Então, são frações de segundo em que essas correntes e tensões levam para chegar nos valores finais, mas, né, é importante que você saiba, né, quanto de tempo vai durar para que, uma vez que você desligou aquele circuito, se ele tiver alguma carga indutiva ou capacitiva, quanto de tempo você precisa esperar para que aquele circuito atinja, né, o estado final que você espera para aquele circuito ali. E outras coisas não podem acontecer, certo? A gente vai ver isso quando a gente estiver falando do circuito da RLC. Então, você pode ter oscilações de tensão, oscilações de corrente, isso a gente vai ver principalmente com os circuitos RLC. E aí vocês vão ver que, né, quando você tem oscilações, né, pode acontecer um exemplo prático aí, o que acontece quando acontece uma falta de energia, certo, na sua casa, e aí, por alguma razão, né, a causa que originou aquela falta, ou até mesmo quando tentaram religar, quando o sistema tentou voltar, né, uma oscilação de tensão apareceu na sua rede e queimou um aparelho eletrodoméstico seu, certo? Então, apareceu ali um valor de tensão que não era, assim, o valor de tensão que você esperaria. Então, por que isso acontece, né? Bom, tudo isso está nesses estudos de resposta transiente, certo? Então, não sei se ficou claro aí. A gente vai ver alguns exemplos, até, né, nesse segundo estágio todo, certo? Vai discutir bastante isso. Então, vai aparecer alguns exemplos aí que vai ficar mais claro, talvez, né? A utilidade de estudar esses transitórios, certo? Como é que o circuito se comporta. Mas, em suma, né? É simplesmente porque quando você faz um chaveamento desse, você espera que aquele circuito vá para um certo estado final, e aí isso não acontece imediatamente, certo? Então, para a gente que trabalha com engenharia, é importante que a gente saiba quanto tempo, né? Em quanto tempo esse circuito, na verdade, chega no estado que a gente quer, para aí que a gente possa utilizá-lo, enfim, para o intuito que a gente deseja. Bom, então, só voltando aqui para as expressões que a gente obteve para o circuito RL. Então, corrente e tensão do circuito RL, vocês viram que os dois termos dependem dessa exponencial aqui, né, que por sua vez depende dessa relação entre resistência e indutância, e essa exponencial aqui, por ser um termo negativo aqui no expoente, né, real, essa exponencial determina o comportamento de decaimento, certo? Significa que essas grandezas estão decaindo aí, indo para zero. Esse coeficiente aqui, certo? Que está multiplicando T, como a gente discutiu, ele determina a rapidez com que esses valores vão para zero, certo? Quanto maior for esse coeficiente aqui, mais rápido essas grandezas estão chegando no zero, né? Mais rápido essa exponencial está decaindo. Para circuitos RL, certo? O inverso dessa relação, né? O inverso de R sobre L, ou seja, L sobre R, é o que a gente chama de constante de tempo, certo? Então, a gente pode reescrever aquelas expressões, né? Se a gente substituir L sobre R por tal, certo? Que é o que a gente chama de constante de tempo, a gente vai obter algumas expressões, né, interessantes. Então, essa constante de tempo aqui é simplesmente
uma razão, né, a razão entre a indutância e a resistência, e ela serve como parâmetro aí para a gente meio que caracterizar, né, qualitativamente, quantitativamente, a rapidez com que esse circuito vai para zero, né, vai se estabilizar. Então, uma constante de tempo pequena, né, significa uma resistência grande com relação à indutância, ou seja, a constante de tempo pequena significa que aquele circuito vai chegar no registro estacionário mais rápido, enquanto com a constante de tempo maior, significa que aquele circuito demora mais, certo? Para chegar no regime estacionário. Então, eu posso pegar dois circuitos RL e compará-los, né, independente dos valores de RL, mas eu posso compará-los comparando a constante de tempo dos dois, né, para determinar qual desses circuitos chegaria no regime estacionário mais rapidamente. Então, se a gente define a constante de tempo, né, dessa maneira aqui, L sobre R, então a gente reescreve todas as expressões que a gente obteve em dois slides atrás, né, em função dessa constante, certo? Então, vai ficar sempre as expressões dependendo do valor inicial da corrente, né, condição inicial do indutor, e aí essa exponencial aqui, né, em corrente e tensão vai depender de T sobre a constante de tempo, e quando for potência e energia vai aparecer o 2 aqui, certo? Mas também T pela constante de tempo. E aí a expressão fica mais simples, certo? Então você tem basicamente dois parâmetros para determinar aqui, né? Então, condição inicial e a constante de tempo vai lhe dar a corrente, certo? No circuito, e aí essa corrente aqui vai lhe dar todos os outros parâmetros aqui. Essa constante de tempo, ela tem vamos dizer assim, uma interpretação interessante, certo? Então, se a gente pega a curva da corrente, que a gente obtém aqui para T maior que zero, né? Se eu calcular a derivada dessa curva aqui, certo? Dessa exponencial caindo, inteiro em zero mais, certo? Que é o instante imediatamente depois que aconteceu o chaveamento, né? Se eu calcular a derivada dessa curva, eu obtenho esse valor aqui, né? Menos de zero sobre tal, né? Sobre a constante do tempo. E aí, se eu faço se eu desenho essa tangente aqui, essa reta tangente a essa curva no ponto zero, né? No zero mais, eu vou escrever essa reta como sendo isso aqui, né? Vamos supor, se eu imaginar que essa corrente aqui, ao invés de estar caindo exponencialmente, está caindo linearmente, né? Desse ponto zero até chegar no zero, essa constante de tempo aqui vai me dar o valor da abscissa aqui, do tempo em que essa reta aqui vai cruzar, né? Esse eixo aqui, certo? Então, o valor para o qual I vai ser igual a zero, né? No caso, se você assumir que I vai decair como sendo uma reta, linearmente, vai fazer com que você determine essa constante de tempo aqui pelo cruzamento, certo? Da reta com esse eixo T. Isso aqui é utilizado quando você tem, por exemplo, essa curva se tiver um gráfico, né, que mostra essa corrente aqui, né? Aí você pode, por exemplo, pegar esse gráfico e desenhar, né, pegar uma régua e desenhar uma reta aqui tangente a essa curva aqui. O ponto, né, em que essa reta cruzar aqui o eixo T vai ser a constante de tempo do circuito. Então, essa é uma forma que você tem de caracterizar até experimentalmente. Eu não sei se ainda existe esse experimento no laboratório, mas um dos experimentos, pelo menos na minha época, era você pegar essa curva aqui, certo? De corrente, então você iria no experimento, determinaria alguns pontos dessa curva aqui, né? Esboçaria essa curva exponencial, e aí tentaria determinar essa constante de tempo aqui, fazendo esse desenho da tangente no instante de chaveamento, e aí o valor que você obtivesse aqui nesse cruzamento com o eixo T seria o seu valor de constante de tempo. Aí você poderia comparar com os valores de resistência e indutância que você tem no circuito.
Ainda tem um experimento, professor. Ainda tem? Pronto, então Tem. é exatamente isso aqui, né? Então, se você pega essa expressão aqui e deriva, aqui no instante inicial, você pode determinar essa constante de tempo do circuito, e aí determinar a constante de tempo, você já consegue escrever as expressões, né, para corrente e tensão. Da mesma maneira, né, para o caso da tensão, né? Se você fizer o mesmo procedimento para um gráfico da tensão, você também vai obter que essa reta aqui vai cruzar o eixo T exatamente no ponto da constante de tempo, certo? E aí é uma forma de, graficamente, você determinar essa constante de tempo aqui. Veja que essa exponencial aqui, né, se você escreve dessa maneira aqui, ela depende apenas dessa constante de tempo, certo? O decaimento aqui depende apenas da constante de tempo. E aí você pode fazer uma estimativa, né, dos valores dessa exponencial para valores de t múltiplos da constante de tempo. Então, vamos supor, o chaveamento aconteceu em zero, eu esperei um valor de constante de tempo, né, ou múltiplos, né, por exemplo, aqui 3, 5 e 10. E aí fica a pergunta, né, quanto tempo eu tenho que esperar até esse circuito se estabilizar, né? Então, por exemplo, para um circuito RL e depois você move para o circuito RC, geralmente a gente diz que quando se passam, né, 5 constantes de tempo no circuito, essa exponencial aqui já vai valer, né, aproximadamente alguma coisa perto de 10 a menos 3, certo? Milésimo, né, uma fração aí, alguns milésimos, né, do valor inicial. E aí, pelo fato dessa exponencial aqui valer quase um milésimo do valor inicial dela, né, a gente considera que aquelas grandezas do circuito já estabilizaram, certo? Então, aqui, se você esperar 5 constantes de tempo, né, significa que o valor inicial aqui da corrente já decaiu até quase 1000 vezes o valor inicial, e aí a gente considera que o circuito já está, para objetivos práticos, né, ele já estabilizou. Então, você pode fazer essa análise via constante de tempo. Então, só uma outra informação que faz com que saber essa constante de tempo aqui é importante, né? Você sabendo o valor dela, multiplica esse valor por 5, é mais ou menos o valor que você tem que esperar para considerar que aquelas grandezas ali estão aproximadamente já estacionárias. Bom, pessoal, vamos resolver aqui esse exemplo aqui rapidinho, certo? Então, vamos dizer assim, vou dar aí 5 minutos para vocês, certo? Irem começando a fazer. Então, aí a gente volta 9h27 para resolver esse circuito aí.
Bom, pessoal, vamos voltar aqui e resolver, né, esse circuito que a gente tem aí. Então, a gente vai analisar a resposta natural para esse caso aí, desse circuito exemplificado na figura, certo? E aí, a gente vai aplicar, né, o que a gente viu agora nessa aula para determinar alguns parâmetros, certo, desse circuito aqui. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, veja que esse circuito aqui, né, é um circuito diferente do circuito que a gente utilizou para determinar as equações, o circuito que a gente utilizou como modelo para o circuito TRL, certo? Mas veja que esse circuito só tem apenas um indutor, o resto dos elementos são resistores, certo? Resistores e uma fonte aqui. E aqui existe um chaveamento, né, que vai me deixar apenas, né, o indutor e alguns elementos resistivos, certo? Então, a primeira questão que aparece aqui para a gente é o seguinte: bom, vai acontecer um chaveamento aqui, mas depois que eu desconecto essa fonte aqui, eu vou ficar com um indutor e alguns resistores, né? Eu não vou ficar apenas com um resistor. E aí, como é que eu faço, né, essa análise, né, se o meu circuito não condiz com o mesmo circuito que eu utilizei para achar aquelas expressões, fazer aquela análise que a gente fez para o circuito, para a resposta natural, certo? Bom, a resposta para isso aqui é teorema de Thevenin, certo? Então, toda vez que você tiver um indutor, né, independente do número de elementos que você tem conectado aqui, certo? Você pode sempre determinar, né, do ponto de vista dos terminais do indutor, qual é a resistência equivalente, no caso aqui seria a resistência de Thevenin. E aí, no caso da resposta que a gente vai ver em seguida, né, a resposta ao degrau, que é quando você ainda contém uma fonte, né, nesse circuito aqui, ou várias fontes, né, você vai poder fazer a mesma coisa. Então, você vai sempre poder resumir, né, o que tiver conectado aqui aos terminais do indutor a uma fonte de tensão e um resistor em série, né? Se não tiver fonte de tensão, a fonte de tensão vai valer zero, vai ficar só o resistor. E aí, isso aqui, né, esse circuito aqui, independente, se ele tiver apenas um indutor, né, você vai sempre conseguir simplificar de maneira que você caia em algum dos casos aí, ou de resposta natural ou de resposta ao degrau, no caso, se você tiver ainda uma fonte restante no circuito, tá? Então, o trabalho que vocês vão ter aqui, primeiramente, utilizando esses conceitos, vai ser, uma vez dado esse circuito aqui, você vai ter que achar alguma forma de cair no circuito para a resposta natural, né? Um circuito que tem apenas um indutor e um resistor, certo? Aí você determina os parâmetros, né? As grandezas de corrente e tensão sobre esse elemento indutivo, sobre esse indutor, e depois você volta para o circuito original, né? Sabendo essas correntes e tensões, aí você consegue resolver o resto do circuito. Esse aqui vai ser o caso aqui, certo? Então, a gente tem um circuito aqui que tem 3 resistores aqui, né? De cara, a gente já sabe que esses resistores aqui podem ser simplificados para uma resistência só, então eu vou conseguir pegar esse circuito aqui e transformá-lo, né, num circuito equivalente com apenas um resistor. Para esse circuito, eu vou conseguir determinar IL e a tensão aqui, certo? E aí eu vou poder voltar e aplicar as leis de Kirchhoff para esse circuito original. Uma vez sabendo a corrente e a tensão aqui nos terminais, eu posso utilizar essa informação para determinar as outras grandezas aqui. E aí a resposta o problema está resolvido, certo? Então a gente vai ver como a gente faz isso. Bom, então, primeira informação aqui que tem nesse problema é que essa chave aqui, certo? Ela estava conectada, ela estava ligada ao circuito e ela foi aberta em T igual a zero, né? Como está indicado aqui. Então, esse interruptor aqui, vamos dizer assim, se abriu em T igual a zero, mas antes ele estava conectado por um longo tempo, né? Significando que antes o circuito estava no regime estacionário, certo? Se esse circuito estava no regime estacionário, né? Esse indutor se comporta como um curto nessa situação. Então, a diferença de potencial daqui para cá é zero, certo? Obviamente, isso aqui já não tem nenhuma corrente passando por esses indutores aqui, inicialmente, esses resistores aqui, desculpe, inicialmente, porque a diferença de potencial daqui para cá é zero, certo? E essa corrente aqui, né, de 20 amperes, está toda passando
tá fazendo esse percurso aqui, né? Tá todo passando por esse indutor no momento, no intervalo antes de zero, certo? Para T menor que zero. E aí, o que é que acontece? Nesse instante, eu vou abrir essa chavear, então essa corrente vai apenas ficar circulando aqui, certo? Não vai, esse circuito aqui vai ficar independente desse circuito aqui, e aí eu vou ter uma corrente inicial aqui, e aí esse circuito aqui vai se comportar, né, como uma resposta natural. E aí eu preciso determinar como é que esses parâmetros, essas grandezas aqui vão se comportar. Então, na letra A, é pedido para determinar essa corrente aqui, né? Como é que essa corrente vai se comportar com o tempo para T maior que zero. E letra B e letra C diz respeito a o que está acontecendo nesse resistor de 40 ohms aqui, né? Então, eu vou determinar isso aqui. Uma vez que eu determinei isso aqui, eu vou poder determinar esses outros parâmetros aqui, né? E 0 e V0, que são tensão e corrente nesse resistor aqui de 40 ohms. Letra D, pergunta aí como todos esses resistores aqui vão dissipar energia, né? Ele pergunta qual é a porcentagem de energia que é dissipada pelo resistor de 10 ohms, que é esse resistor aqui, certo? Então, esse indutor vai ter uma energia inicial armazenada, ela vai ser toda dissipada, como a gente viu, né, na resposta natural, e aí pergunta-se aqui, né, afinal de contas, qual é a fração dessa energia que é dissipada por esse carinha aqui. Ok? Então, esse aí é o problema que a gente tem em mãos para resolver. Então, vamos ver aqui, né? Então, na letra A, né, a gente tem que determinar a corrente aí no... Deixa eu só... Na letra A, a gente tem que determinar quem é essa corrente IL aí, certo? IL de T, para T maior ou igual a zero, certo? Bom, então, observe aqui, né, que a gente tem que, a primeira coisa que a gente tem que determinar é a condição inicial, né, a corrente inicial que está passando pelo indutor. Então, essa é a condição inicial que a gente vai precisar para resolver lá a equação diferencial, certo, de primeira ordem. E aí a gente começa aqui observando que na hora que no instante zero, né, no t igual a zero, toda essa corrente aqui de 20 amperes está passando por esse indutor. Veja que o sentido de referência da corrente é o mesmo sentido para essa, né, ele está de acordo com esse sentido para a fonte de corrente aqui. Então, a gente pode dizer, né, a primeira coisa que a gente pode dizer para nesse circuito aqui é que essa corrente IL, né, em zero menos, que é o instante imediatamente antes de eu fazer o chaveamento, isso aqui é igual a corrente em L em zero mais, né, que é o instante imediatamente depois do chaveamento, certo? Isso por quê? Porque o indutor não é limite da variação instantânea de corrente, e isso aqui tem que ser igual a 20 amperes, certo? Então, 20 amperes já é a corrente inicial que a gente tem, certo? Para trabalhar nesse circuito aqui. Bom, a gente sabe que vai ser uma resposta natural porque o circuito que ficou, né, só tem apenas um indutor e resistores aqui. Então, isso aqui, naturalmente, isso aqui vai ser, diz respeito à resposta natural do circuito, certo? Bom, então vamos, primeiramente, para obter essa resposta natural, né, vamos simplificar esse circuito aqui para um circuito que tem apenas um indutor e um resistor, certo? Como a gente viu para deduzir as expressões da resposta natural. Quanto é que vai valer o resistor equivalente aí desse circuito? 10 ohms. Então, aqui eu vou calcular a resistência equivalente disso aqui tudo, né? Para deixar apenas um indutor e um resistor em paralelo, ou em série, né? Tanto faz, nesse caso. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho
40 ohms em paralelo com 10, né? Então, isso aqui vai me dar um equivalente de 8 ohms. Em série com 2 vai me dar um resistor de 10, certo? Então, aqui eu tenho a minha resistência equivalente, 10 ohms, certo? E essa indutância aqui vale 2 Henry, certo? Então, aqui eu vou colocar uma referência aqui para tensão, eu vou colocar essa referência mais ou menos PL aqui, e a corrente aqui já está nesse sentido aqui, certo? Aqui a gente tem IL. Bom, agora nós temos aí o circuito, né, RL, resposta natural, certo, desse circuito. Então, a gente sabe, né, que para esse circuito aqui, né, a corrente vai se comportar de maneira com decaimento exponencial, certo? Então, isso aqui vai ser IL em zero, né? Que no caso IL igual a zero menos igual a IL zero mais, então vou colocar só aqui IL igual a zero, e IL em zero, né? Exponencial de menos R sobre L, né? Isso aqui vezes T. Então, quanto é que dá R sobre L? R aqui a gente tem 10, certo? E L vale 2, então R sobre L vai dar 5. E essa corrente inicial vale 20, né? Então, significa dizer que essa corrente IL de T vai valer 20 exponencial de menos 5T, certo? Ampere, isso aqui para T maior ou igual a zero. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí no que a gente fez? Então, aqui eu simplesmente simplifiquei o meu circuito, né? Peguei o circuito que eu tinha, simplifiquei para um circuito com uma indutância e uma resistência que me caracteriza aqui no circuito RL, certo? Resposta natural, porque houve um chaveamento aqui, ficou apenas um indutor. E aí, bom, uma vez que eu tenho esse circuito aqui, eu apenas peguei a expressão que a gente já deduziu, né? De como essa corrente se comporta nesse circuito aí. Então, a corrente vai se comportar dessa maneira aqui, tem um valor inicial de corrente e ela vai ser multiplicada por um exponencial cujo decaimento vai depender dessa relação aqui de R sobre L, certo? Então, R sobre L aqui a gente já viu que dá 5, e a corrente inicial é 20, então essa corrente aqui vai se comportar dessa maneira aqui, né? Então, IL de T vai ser igual a 20, né, vezes exponencial de menos 5T. Então, essa corrente aí já está determinada. Alguma dúvida? Professor, não ficou muito claro, porque o IL no instante anterior a zero e depois a zero é igual a 20 amperes. Então, veja, o que a questão diz é que antes desse chaveamento aqui acontecer, certo? O circuito essa chave estava conectada há muito tempo, certo? Durante muito tempo. Significa dizer que esse circuito aqui está no regime estacionário, certo? Certo. Se esse circuito está no regime estacionário, não tem tensão nem corrente variando nele, inicialmente. Se não tem tensão nem corrente variando, esse indutor aqui se comporta como curto. Ok? Então, o indutor, antes do chaveamento, ele está se comportando como curto porque não tem variação de corrente, né? A corrente está constante. Então, se esse elemento se comporta como curto, toda a corrente que está saindo dessa fonte aqui passa por ele, né? Ela não vai passar por nenhum desses resistores, vai passar apenas por esse percurso aqui que tem resistência nula. Então, por Entendi. isso que a corrente inicial aqui é 20, certo? Ok?
Ok. Ok, então, espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, porque aqui essa condição inicial vale 20, né? Qualquer corrente inicial vale 20 amperes. Então, letra B é pedido para a gente determinar aí I0, certo? Essa corrente I0 que está passando por esse resistor de 40 ohms, ok? Bom, como é que a gente faz isso? Agora uma vez que a gente já determinou o IL, a gente sabe quem é IL nesse circuito aqui, então a gente pode utilizar o que a gente sabe das leis de Kirchhoff para determinar quem é o valor dessa corrente aí. Então, eu vou pegar esse circuito aqui e vou colocar umas correntes aqui onde eu não tenho, né? Então, aqui eu tenho, vou deixar só essa corrente aqui, né? I1, e só essa mesmo, né? É necessária, certo? Veja que IL, na hora que eu abro esse circuito, IL vai passar por aqui também, então esses dois elementos aqui estão em série, estão passando por esse resistor aqui, também está passando IL, certo? Então, todos os ramos aqui têm correntes definidas. Então, eu vou pegar e vou observar esse nó aqui de baixo, certo? Esse nó aqui de baixo, e vou aplicar lei de Kirchhoff das correntes. Opa, deixa eu só mudar aqui. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aí de baixo. Lei de Kirchhoff das correntes. Bom, nesse nó aí de baixo, né, chegando no nó, a gente tem IL, mais essa corrente 1, mais aquela corrente 0 lá que a gente quer determinar, certo? Isso aqui tem que ser igual a zero, porque não tem corrente saindo do nó, certo? Então, isso aqui é a expressão que a gente obtém na lei de Kirchhoff das correntes, certo? LKT. Para isso, eu vou colocar aqui uma polaridade nesse resistor aqui, vamos colocar assim, né? Então, vou pegar a lei de Kirchhoff das tensões e aplicar nessa malha aqui, à esquerda, certo? Essa malha simples. Então, subindo aqui nesse resistor de 10 ohms e descendo no resistor de 40 ohms. Então, aí, nesse caso, né, se a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões aqui, então, subindo aqui, a gente vai ter menos, né, 10 vezes I1. Veja que conversão passiva, a corrente na direção da queda de tensão, mantém aqui o sinal da lei de Kirchhoff das tensões. E aí, descendo ali, mais 40 e 0, isso aqui, igual a zero, né? Fechei a malha. Então, daqui, eu sei que I1 tem que ser igual a 4 e 0, né? Dessa expressão aqui. Então, se eu pego o que eu achei aqui, substituo na primeira equação, certo? Eu vou obter a seguinte equação, né? IL, agora eu vou substituir o valor de 1, né? Mais 4 e 0, mais e 0, isso aqui tem que ser igual a 0, ou seja, né, e 0 vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual a menos IL sobre 5. Concorda? Todo mundo, alguém falou aí, divisor de corrente, corrente de malha, exatamente. Sairia aqui também com o divisor de corrente, se você quisesse fazer. Certo? Eu fiz aqui, aplicando as leis de Kirchhoff nas correntes das tensões, para ficar talvez mais claro aí para todo mundo, mas sairia também com o divisor de corrente. Então, daqui eu já sei quem é I0, né? I0 se vale, como eu sei quem é IL, então I0 de T menos, né? Menos 20 dividido por 5 vai dar menos 4, certo? Então, vai ficar menos 4, exponencial de menos 5T, ampere, para T, agora T maior que 0, certo? Ficou claro?
como é que a gente obteve esse valor aqui de corrente. Bom, aí a letra C, ela pergunta, né? Letra C, ela vai perguntar o seguinte, ela vai perguntar qual é o valor de V0, certo? Aqui, então V0, você pode achar, como você sabe quem é I0, né? Se você multiplicar, utilizar a lei de Ohm aqui, nesse resistor, você vai achar quem é V0, né? Então vai ser apenas 40 multiplicado por essa corrente aqui. Observe a conversão passiva, certo? Então, corrente na direção da queda de tensão, sinal positivo na lei de Ohm, certo? Então, vai ficar 40 vezes isso aqui, vai dar menos 160 elevado a menos 5T, certo? Então, essas duas correntes, essa tensão e essa corrente aqui, né, elas são determinadas dessa maneira, ok? Pergunta, essa corrente zero e essa tensão V zero, elas são contínuas ou descontínuas em T igual a zero? Ou seja, a pergunta é, os valores em T igual a zero menos dessas duas grandezas são contínuos, ou seja, são iguais aos valores de T igual a zero mais, sim ou não? Tem que ser, né? No caso da corrente, a corrente seria, mas a tensão não seria. Por que a corrente seria contínua em T? A corrente zero aqui, eu estou falando, né? Essa corrente zero. Veja que a corrente zero não é a corrente que está passando pelo indutor, certo? Se a gente analisa aqui T igual a zero menos, né? Quando a chave ainda está conectada, certo? E o circuito está em instabilidade, está estável, né? Quanto é que vai valer essa corrente I0 em T igual a zero menos? Zero. Vale zero, né? Então, essas correntes aqui que estão desse lado de cá, né? Porque o indutor agora está operando como curto, né? Em T igual antes de zero, né, antes do chaveamento. Então, até T igual a zero menos, tanto essa corrente aqui vale zero, como se essa corrente vale zero, essa tensão tem que valer zero também, né? Quando aconteceu o chaveamento, né? Imediatamente após, né? O chaveamento, aí a corrente do indutor agora, ela não pode ter variação instantânea, então ela se direciona, né? Desse percurso que ela estava aqui, ela vai se direcionar para cá, certo? Ela vai percorrer esse conjunto de resistores. E aí, em T igual a zero mais, essa corrente zero, ela vira isso aqui, certo? E aí, consequentemente, a tensão V0 também vai... Então, nem a tensão, nem a corrente, certo? Nem essa tensão V0, nem essa corrente zero, nesse elemento aqui, são contínuos em T igual a zero, certo? As duas têm descontinuidade em T igual a zero. Ok? Então, isso é uma coisa interessante, né? Quando você fala que, no caso do circuito RL, a corrente não pode ter, ela não é descontínua, certo? Mas é a corrente que passa no indutor, certo? Então, apenas a corrente no indutor, garantidamente, no circuito RL, ela não vai ter variação instantânea na hora do chaveamento. Mas as correntes e tensões que estão nos outros resistores, no caso aqui tem vários resistores aqui no circuito, né? Elas sim, elas podem exibir algum comportamento descontínuo, certo? No caso aqui do resistor, as duas coisas estão, vamos dizer assim, estão conectadas, né? Sempre que você tem uma descontinuidade na corrente, vai ter uma descontinuidade na tensão, porque a relação entre as duas é só uma multiplicação por uma constante. Então, aqui, no resistor, esses dois tensão e correntes aí estão variando descontinuamente. Ok? Então, o pessoal aí que
achou que seria contínua, né, por conta da corrente aqui, tem que ficar esperto, certo, na resolução desses problemas, porque a continuidade aqui, ela só se aplica à corrente que está passando diretamente no indutor, certo? Bom, a letra D, ela pergunta a porcentagem da energia total armazenada no indutor, que é dissipada pelo resistor de 10 ohms. Então, vamos fazer só uma parte aqui dessa letra D, depois vocês continuem em casa. Qual é a energia total, né? Qual é a energia total que está armazenada no indutor quando acontece o chaveamento aí, do circuito? Quanto é que vale essa energia total armazenada, inicial? Vou colocar aqui. Indutância vezes o quadrado da corrente dividido por 2. Então, vai valer, né? 1/2 de L vezes IL, 0, né? Ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 0,5 vezes 2, que aqui vai dar 1 já. E essa corrente aqui vai dar 20, né? Inicial, ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 20 ao quadrado, né? Vai dar... Dá quanto? 400 joules, né? Bom, então essa é a energia total que a gente tem aí no campo, certo? No campo desse indutor, armazenada inicialmente, e essa energia que vai ser gasta por esses resistores aqui. Aí a pergunta que ele faz aí, né, qual é dessa energia aqui, quanto é que vai ser gasto por esse resistor de 10 ohms? Bom, como é que a gente faz o cálculo dessa energia que é gasta por esse resistor aqui? Bom, a gente determinou essa corrente zero, né? A gente sabe quem é a corrente zero, sabe quem é a corrente L, consegue determinar essa corrente 1 aqui, certo? Lei de Kirchhoff das correntes. E aí, determinou essa corrente 1, a potência dissipada por esse resistor aqui vai ser resistência vezes essa corrente aqui ao quadrado, certo? Então, acha o valor da potência aqui, que é resistência vezes essa corrente 1 ao quadrado, e aí faz a integral dessa potência de 0 até infinito, certo? Essa integral vai lhe dar a potência total dissipada por esse resistor aqui. E aí você divide essa potência pela potência total inicial armazenada aqui no campo, né, 400, e multiplica por 100, vai dar o percentual de potência que vai ser dissipada aqui por esse resistor. Fazendo o cálculo aí, vocês vão obter que essa potência dissipada total aqui vai dar 256, certo? Joule. E aí, 256 dividido por 400 vai dar 64%, certo? Então, 64% da energia que está armazenada aqui vai ser dissipada por esse resistorzinho aqui de 10 ohms, certo? Os outros 36% vai ser dividido aqui entre esses dois resistores que sobraram, certo? Obviamente, quando você calcular a energia dissipada por esse resistor de 2, o de 10 e o de 40, vai ter que dar, a soma total vai ter que dar 400 joules, certo? Porque a energia se conserva. Assim como todos os circuitos que a gente viu aqui, a energia se conserva. Ok? Ficou claro aí como é que a gente trabalha com esses circuitos? Bom, então, como o tempo já está adiantado, a última coisa que eu vou mostrar hoje para vocês vai ser, deixa eu passar aqui, o comportamento desse circuito aqui, né, no caso da tensão VL da corrente L, com relação ao tempo, né, não sei se vocês, todo mundo está vendo aí o que é que... Vocês estão conseguindo ver o gráfico aí, a animação que está no gráfico? Ok. Então, veja que o que é que está acontecendo aqui, né? Eu tenho um gráfico aqui da tensão sobre o indutor e da
corrente que está passando por ele para esse problema aí que a gente resolveu, certo? Então, veja, antes de zero, né, a gente tem o valor da tensão nula, né, porque a corrente está constante no indutor, a corrente é constante igual a 20, certo? 20 amperes, e aí no instante t igual a zero acontece aquele chaveamento e o indutor fica sozinho no circuito com alguns resistores. Então veja que nesse instante que acontece o chaveamento, a tensão sobre os terminais do indutor dá um salto, né? Então ela valia zero e depois ela começa a valer menos 200, certo? Então, menos 200 é justamente o valor inicial da corrente, que é 20 amperes, né? Multiplicado pela resistência, pelo valor da resistência equivalente que a gente achou lá, 10, certo? Negativo. Então, essa tensão pula para menos 200, e aí a corrente agora ela começa a passar pelos resistores e a energia do campo do indutor começa a ser dissipada, certo? Ou seja, o valor da corrente vai diminuindo, o valor, consequentemente, o valor da tensão também no indutor vai diminuindo, até que o circuito chega no estado final dele, né? Que é o estado estacionário com todos os valores aí nulos, certo? Então, veja que aqui, né, se você observar esse gráfico com essa animação, você observa aqui que é justamente esse tipo de comportamento que a gente vai analisar, né, nesse segundo estágio, né? Então, o circuito estava num estado, né, estava quietinho lá, as grandezas estavam constantes, acontece alguma coisa nesse circuito, acontece um chaveamento, alguma coisa é ligada, desligada, certo? E aí, no momento que acontece esse chaveamento, a gente utiliza o que a gente sabe desses elementos, né, para obter, né, como é que aquele circuito vai se comportar dali para frente. E aí esse comportamento que esse circuito vai obedecer vai depender, né, dessas características de resistência e indutância, no caso do circuito RL, da resposta natural, mas aí esse circuito vai tender para um novo estado, certo? Depois que esse comportamento transitório acaba, esse circuito se estabiliza num novo estado, né? Uma nova situação de grandezas constantes, e no caso da resposta natural, esse estado é todas as grandezas iguais a zero, né? Então, veja que aqui, né, o que aconteceu com esse circuito foi que tanto tensão indutor como corrente foram para zero, e também, necessariamente, as correntes naqueles resistores ali também vão para zero, porque não tem nenhuma fonte de energia para sustentar a corrente no circuito. Ok? Bom, então, acho que por hoje a gente vai iniciar, a gente termina por aqui, então a gente continua esse assunto a segunda parte aqui do circuito RL na próxima aula, e eu vou encerrar a gravação e a gente dá alguns avisos aí para vocês.